A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1. Irmãos, o livro de Jonas é um livro muito conhecido, né? Por Jonas, né, ter desobedecido uma ordem do Senhor. E a Bíblia vai nos relatar que agora, né, ele foi jogado ao mar e foi engolido por um grande peixe. E ali Jonas clama ao Senhor, né? Como a Bíblia relata ali no seu capítulo 2, no seu versículo 2, do ventre do inferno gritei, e tu me ouvistes a minha voz. Então, Jonas grita, né? Ele relata que dentro do inferno gritei, ele fala, dentro do inferno gritei, né? Dentro das entranhas ali do peixe, e o Senhor ouvia a voz dele. Mas eu queria te chamar a atenção sobre algo, sobre a vida de Jonas, que nos ensina muito. É a obediência, né? A obediência, ela gera bênção. A obediência, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? Então, Jonas recebeu uma ordem da parte de Deus. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama por ela. Irmãos, muitas das vezes, quando nós recebemos uma ordem, né, ou uma orientação do mestre em determinada situação, para falar, né, para alguém algo, uma palavra, né, de correção, de exaltação, muitas das vezes a gente fica, Senhor, é para eu ir mesmo, Senhor, né, vem, muitas das vezes o inimigo quer nos colocar medo, receio, e isso acontece, não é verdade? Mas eu aprendo com Jonas, nesta passagem, a obedecer. A obedecer a voz de Deus. Por quê? Jonas, simplesmente, ele não vai para onde o Senhor mandou ele ir. Simplesmente, ele vai, né, para Tarsis. Ele pega um navio, paga a sua passagem e vai para Tarsis. Só que a Bíblia diz no seu versículo 4, mas o Senhor mandou. Risque aí na sua Bíblia para você não esquecer, né? O Senhor mandou uma grande tempestade, ventos. Irmãos, foi o Senhor. Nós não temos escolhas quando nós somos escolhidos. O Senhor te chamou. Você, querendo ou não, você foi escolhido. Quando o exército escolhe, determina, né, para um soldado ir exercer a função, né, a pessoa que foi escolhida não tem muita opção, né, para não ir. Então, veja bem, quando você é chamado por Deus e você é um soldado, você não tem muita opção não, irmão. Tem que fazer. Consequências pela nossa desobediência vão vir. A Bíblia diz que o Senhor mandou um grande vento e uma tempestade. Deus, ele tem um propósito, irmãos. Nós muitas das vezes não entendemos, queremos fugir do propósito de Deus. E quando vem consequências pela falta da obediência ao Senhor, nós ficamos nos questionando, falando com Deus, né? Senhor, o Senhor não tá vendo? Senhor, por que veio tudo isso? A vida de Jonas veio esse vendaval todo por causa da desobediência. Tinha um povo que precisava ouvir a palavra de Deus ali naquela cidade. Tinha um povo que precisava conhecer o Senhor e se arrepender dos seus pecados. E foi através da vida de Jonas que muitas pessoas se converteram. Então veja bem, irmãos, quando o Senhor nos manda fazer algo, Ele sabe que tem pessoas que precisam, né, de ouvir a sua voz, de ouvir a palavra de Deus ministrada através de você, de algo que você vai fazer, que o Senhor mandou, que vai ajudar pessoas, que a palavra de Deus vai ser anunciada, tem um propósito. E quando nós deixamos de cumprir o propósito de Deus, nós passamos por situações, consequências, por falta da obediência.
Jonas teve que ser engolido por um grande peixe, gritar dentro das entranhas daquele peixe, né? Como ele considera que de dentro do inferno gritei, para ele reconhecer que não há outro Deus além daquele Deus que ele servia. Jonas foi escolhido para ministrar em Nínive. Ele foi escolhido. Ele não tinha opção. E por mais que ele quisesse fugir, consequências vieram e que levaram ele ao propósito que Deus tinha naquela cidade. Não seja desobediente, né? Que você possa entender que a obediência gera bênção. Que você possa entender, irmãos, que é melhor obedecer do que sacrificar. Que nós possamos entender que Deus nos escolheu como soldados para servi-lo com essência. Se Deus manda nós irmos para um determinado lugar ou fazer algo que ele tem se responsabilizado, ele se responsabiliza. Se é Deus que está te orientando, se Deus já falou com você para falar, para fazer ou para ir, se é Deus, faz. Porque nós não vemos, não sabemos o que vai acontecer. Mas se ele mandou, ele já te deu uma direção. E ele vai abrindo caminhos, preparando tudo. Mas muitas das vezes o inimigo vem nos colocando medo, né? Colocando dúvidas. Mas se você reconhece a voz do mestre, o Deus que você serve, não permita que o inimigo te confunda. Entenda e compreenda a voz do mestre quando ele falar contigo e seja obediente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você tem sido abençoado por essa palavra, se inscreva, né, aqui no meu canal, compartilhe essa palavra, né, deixe um coraçãozinho para que a rede, né, aqui entenda que é um conteúdo legal e que essa palavra venha chegar a mais vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.